E olha, matéria nova, assunto novo dentro do direito constitucional, organização dos poderes. A gente pega aí o poder legislativo, especialmente uma questão de processo legislativo. Vamos pegar uma questão de executivo e poder judiciário. Claro que não dá para a gente ver tudo, mas os pontos mais importantes a gente pode estudar. Por exemplo, do legislativo, a história das imunidades, né? Eu vou fazer a mesma coisa que eu sempre fiz com vocês. Vou fazer um esquemazinho sobre as imunidades. Você vai aprender tudo sobre imunidade agora. Olha só. Imunidades. Tem a imunidade material, conhecida também como inviolabilidade. E tem a imunidade formal, que eu tenho quanto à prisão, e quanto à suspensão do processo. Eu tenho a prerrogativa de foro, eu tenho outras imunidades, e eu tenho as proibições. As incompatibilidades. Fora isso, você vai ver também quando deputados podem perder o mandato, que está aí no artigo 55, e você vê no artigo 56 quando eles não perderão o mandato. Mas eu vou botar aqui, ó. Quando deputados e senadores não perdem, aliás, primeiro perdem o mandato. Deixa eu só apagar aqui. Aí uma vez um aluno disse assim, e eles podem perder? Podem, perdem o mandato. Quando deputados e senadores não perdem o mandato. Mesma coisa, isso aqui, cada bichinho desse é um ponto que você tem que estudar. Imunidade material, que seria a inviolabilidade, está aí no artigo 53, no caput. Quando ele diz, deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente, por suas palavras, votos e opiniões. Para o STF, essa imunidade se estende para fora do Congresso Nacional, se eles estiverem no exercício das suas funções de deputado e senador. Então, essa é a imunidade material, conhecida também como inviolabilidade. Formal. Aí você vem quanto à prisão, está aí no artigo 53, parágrafo 2º. E quanto à suspensão do processo, está aí no artigo 53, parágrafos 4º, aliás, 3º a 5º. Prerrogativa de foro, está aí no artigo 53, parágrafo 1º. Outras imunidades, artigo 53, parágrafos 6º a 8º. Proibições, artigo 54. Quando deputados e senadores perdem o mandato, artigo 55. Não perdem, artigo 56.
Aí você já estuda praticamente aí tudo aplicável a deputados e senadores. Tudo bem, Malu. Quanto à prisão, pega aí o seu artigo 53. Rapidamente. Parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Eu até brinco, né? Quando é que deputados e senadores nunca serão presos? Quando agirem em organização criminosa de maioria absoluta. Aí nem flagrante de crime inafiançável eles seriam, né, presos. Resultado. A prisão, gente, é a provisória, que é essa imunidade, certo? Quando existe prisão penal, aí não tem essa imunidade, não. Quanto à suspensão do processo, olha só, parágrafo 3º. Recebida a denúncia, quem é que denuncia? Procurador-Geral da República. Contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o STF, porque ele tem prerrogativa de foro, você olha aí no parágrafo 1º, está escrito, deputados e senadores, desde a expedição do diploma, as garantias são sempre depois do diploma, da expedição do diploma, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamentos perante o Supremo Tribunal Federal. Tudo bem. Aí, ó, recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado, que geralmente é do deputado ou senador que está sendo processado, e pelo voto da maioria de seus membros, maioria absoluta, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Malu, a suspensão do processo no STF, isso. O pedido de sustação representado à mesa diretora pelo partido político nela representado, tem 45 dias improrrogáveis para ser deliberado. É o que diz o parágrafo 4º. O pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias do recebimento pela mesa diretora. Malu, sustado o processo. Sustada está a prescrição? Está. Parágrafo 5º. A suspensão do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Tranquilo, a imunidade quanto à suspensão do processo. Já vimos a prerrogativa, ele tem outras imunidades aí, no artigo 53, parágrafos 6º, 7º e 8º, que é, deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. A incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença à casa respectiva. E o parágrafo 8º, que eu chamo de imunidade das imunidades. As imunidades de deputados e os senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que serão incompatíveis com a execução da medida. Tá, Malu, entendi. Aí no 54 estão as proibições, os 55, quando é que eles podem perder o mandato, e os 56, quando eles não podem. Mas eu preciso que você também estude essas imunidades em relação aos deputados estaduais. Você vai lá para o artigo 27 para estudar sobre deputados estaduais. Malu, sobre vereadores, você vai para o artigo 29, incisos 8 e 9. Malu, para o Distrito Federal, você vai para o artigo 32, parágrafo 3º. Porque, olha, vai lá para o 27. Interessante aqui um detalhe. Vai que você vai fazer a defesa de um deputado, um senador, de um deputado estadual, né? Tem que mostrar serviço, meu povo. Tá aí no artigo 27. Parágrafo 1º. Será de 4 anos o mandato de deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas.
igual. Vem para os vereadores, vem para o 29, agora o inciso 8. Ó, o inciso 8. Inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Olha que a imunidade material do vereador já se restringe ao município. Inciso 9. Proibições e incompatibilidades no exercício da vereança, similares no que couber ao disposto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa. Cuidado aqui, certo? Por quê, Malu? Porque eles não têm prerrogativa de foro estabelecido na Constituição Federal, vereador, e eles não têm a imunidade formal quanto à prisão ou quanto à suspensão do processo. Você tem que só observar. E no artigo 32, quando ele diz o Distrito Federal, parágrafo 3º, aos deputados distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto no artigo 27, igual a deputados estaduais. Pronto, resolvemos isso aqui sobre as imunidades, vem para a questão agora. Olha só, o deputado federal Y foi objeto de extensa investigação e diversas reportagens jornalísticas indicaram sua participação em fraudes contra a Previdência Social. Além disso, inquéritos da polícia chegaram a fortes indícios de diversas práticas criminosas por uma quadrilha por ele liderada. O Ministério Público ofereceu denúncia contra 7 acusados, incluindo o parlamentar. Ele é um deputado federal. Com relação ao caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Os deputados federais não podem ser presos em hipótese alguma, pois são invioláveis na forma prevista na Constituição da República. Em forma alguma, não. Em hipótese alguma, não. Porque a gente viu no 53, parágrafo 2º, que eles podem ser presos em flagrantes de crime inafiançável. Então, já foi essa... Ele quer a correta, isso aqui está incorreto. O processo criminal contra o deputado federal deverá tramitar perante o STJ e tem procedimento especial previsto em lei. Não, o processo criminal é perante o STF. Ele tem prerrogativa de foro lá, é o artigo 53, parágrafo 1º. É errado o item. O tribunal competente, recebida a denúncia contra o deputado federal por crime ocorrido, cuidado, viu? O crime tem que ser após a diplomação mesmo. Se o crime for cometido antes da diplomação, ele não tem direito à imunidade quanto à suspensão do processo. O tribunal competente, recebida a denúncia contra o deputado federal por crime ocorrido após a diplomação, tudo certo, dará ciência à Câmara dos Deputados, que poderá sustar o andamento da ação por iniciativa de partido político dela representada e pelo voto da maioria de seus membros até a decisão final. Certíssimo. Artigo 53, parágrafo 3º. Os membros do Congresso Nacional, desde a expedição de diploma, não poderão ser processados criminalmente sem prévia licença da sua casa. Não sendo concedida licença, ficará suspensa a prescrição até o fim do mandato. Isso aqui, gente, era antes da emenda. Tinha que ter condição de admissibilidade. Não tem mais. Maluco, emenda, a emenda constitucional 35. Hoje, não precisa mais de prévia licença da sua casa, certo? Já foi. No lugar dessa imunidade, veio a suspensão quanto... Aliás, a imunidade quanto à suspensão do processo. Essa imunidade não foi retirada pela emenda constitucional número 35. Resolvia rapidamente a questão. Agora, essa próxima questão, medida provisória. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos abrir aqui, ó, inserir. Vamos estudar a medida provisória. Quando você estuda a medida provisória, você vai lá para o artigo 62. Artigo 62. Vamos para lá para a gente ver. Tá aqui. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Certíssimo.
Malu, então, peraí, só quem edita medida provisória é o presidente da República. Exatamente. E ela já nasce com força de lei. É a mesma coisa que lei? Não, só tem força de lei. Mas submete ao Congresso Nacional. O grande problema das pessoas não entenderem medida provisória é porque antes da emenda 32, e você até vê aí a emenda de 2001, e olha que data ela foi promulgada. Olha aí, 11 de setembro de 2001, no dia que caíram as Torres Gêmeas. Olha aí a maldade, meu Jesus. Malu, seríssimo. Foi aprovado nessa data. Resultado, medida provisória nasce com força de lei. Qual é a dificuldade de se entender? Porque antes dessa emenda só tinha o caput do artigo 62 e um parágrafo único. Perfeito. O problema é que veio o legislador com a emenda 32 e acrescentou 11 parágrafos. Malu tem 12 parágrafos, exatamente. Mas isso aí não é nada para quem já decorou o artigo 5º, que sabe o 78 inciso. Decorar mais 11 parágrafos, o que tem, né? O problema é que ele jogou isso aí. Simplesmente jogou. E não tem uma ordem. Quando a pessoa começa a ler, ela vai ler o caput do artigo 62, vai para o parágrafo primeiro, tudo bem, tá entendido, o segundo também. Quando ela chega no terceiro, ela diz, isso não cai na prova. Aí pula. Né? Porque quando o aluno não quer estudar, a justificativa é essa, não cai na prova. Minha gente, cai. Processo legislativo, a gente viu na estatística que eu falei no primeiro vídeo, cai processo legislativo na sua prova. Resultado, temos que estudar. Outra dificuldade que tem é porque, ao mesmo tempo que você tem que analisar a medida provisória, ela criando situações jurídicas, ao mesmo tempo você tem que perceber que ela está passando pelo Congresso Nacional no mesmo período. Aí é que você se embanana todo, mas eu sou a sua salvação. Olha só, vamos lá. Tá aqui, a medida provisória é criada. Ela nasce com força de lei, a MP. Verdade. Só que ao mesmo tempo que ela nasce com força de lei, onde é que ela está passando? Pelo Congresso Nacional. No mesmo tempo. Por quê? Porque a gente sabe que a medida provisória dura 60 dias, prorrogável por mais 60. Essa é a regra, porque esse prazo pode se estender. Então, eu preciso que você vá para o parágrafo 3º de cara. Aí ele vai dizer, ó, as medidas provisórias, ressalvado o disposto nos parágrafos 11 e 12, perderão eficácia desde a sua edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável nos termos do parágrafo 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. Malu, não entendi nada, calma. Quanto tempo vai durar a medida provisória? 60, prorrogável mais 60 nos termos do parágrafo 7º, uma única vez. 120 dias. Se ela perder a eficácia, ou se ela for rejeitada antes dos 120 dias, mas vamos ficar com essa história aqui, perder a eficácia, mas isso vale para os dois pontos. Ela vai perder a eficácia desde a sua edição. Tá, com efeito ex tunc, retroativos. E as relações jurídicas dela decorrentes. É por isso que o parágrafo 3º diz que quando ela perde a eficácia, o Congresso Nacional tem o prazo de 60 dias para fazer um decreto legislativo, regulando as situações. Mas aí se ele não fizer, porque ele tem a independência, olha aqui por isso que no próprio parágrafo 3º ele diz, ressalvado o disposto no parágrafo 11. Vem para o parágrafo 11. Não é editado o decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3º até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservação por ela regidos. Ou seja, se ele fizer o decreto legislativo regulando as situações jurídicas criadas no período da vigência, o efeito vai ser ex tunc. Agora, se ele não fizer, o efeito vai ser ex nunc. Não retroativos. Por quê, Malu? Porque o período em que ela tiver
que ela tiver vigorado, vai continuar regulando as situações jurídicas daquele período. Ela só vai deixar de ter eficácia da perda da eficácia ou da rejeição para frente, considerando que o Congresso Nacional não fez o decreto legislativo. Ou seja, tudo está dependendo do Congresso Legislativo fazer o decreto legislativo. Caso ele não faça, define para ex nunc os efeitos daquela medida provisória. Tranquilo. Está aqui no próprio parágrafo 3º, tá? Disciplinará por decreto legislativo as relações jurídicas dela decorrentes. Tá, tudo bem, Malu. Ela dura esse período. E como é que fica aqui quando chega no Congresso Nacional? Primeiro, vai para uma comissão mista. Deputados e senadores, e eles vão emitir um parecer. É o que diz aqui, ó, o parágrafo 9º. Caberá à comissão mista de deputados e senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. Depois, vai para a Câmara dos Deputados. Sempre para a Câmara dos Deputados, sempre, é o que diz o parágrafo 8º. Chega aqui, eles vão analisar os pressupostos da MP, que são os pressupostos constitucionais, e depois eles analisam o mérito da MP. Saindo daqui, vem para o Senado Federal. O Senado vai fazer a mesma coisa. Vai analisar os pressupostos constitucionais, depois analisa o mérito. Malu, onde está isso? Parágrafo 4º da MP, olha só. Desculpa, o 5º. A deliberação de cada uma... Tu viu a ordem do legislador, né? Tu tá vendo. Parágrafo 5º. A deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. Dependerá. Se eles de cara, percebendo que não tem os pressupostos da medida provisória, já rejeita daí. Nem analisa o mérito da MP. Malu, e que pressupostos são esses? Se é relevante e urgente. Não é ou, tá no caput do 62. Tem que ser relevante e urgente. Isso é um dos pressupostos. Outras coisas que eles têm que ver também, as limitações da MP. Isso não cai na prova, não. Despenca. Tá aí, ó, no parágrafo 1º do 62. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Que você resume nacionalidade e direito eleitoral. Não pode. A linha B, direito penal, processual penal e processual civil. Veja que direito civil pode ser matéria de medida provisória. Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares. Ressalvado o previsto no 167, parágrafo 3º, que são créditos extraordinários, que aí prevê que seja por medida provisória. Que vise a detenção, sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Isso aqui foi para evitar outro golpe que deu Colo de Melo. Reservada a lei complementar, matéria reservada à lei complementar, não pode ser objeto de medida provisória. Vamos combinar, isso aqui não precisar nem estar aqui. Porque, gente, medida provisória tem força de lei. Se converte em lei depois de aprovada. Que lei? Lei ordinária, meu povo. Lei ordinária. Já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do presidente da República. Isso para evitar que o presidente burle o processo legislativo. Parágrafo 2º, medida provisória que implica instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos no artigo 153, inciso 1, 2, 4, 5 e 154, inciso 2, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Malu, então quer dizer que medida provisória pode criar tributo? Pode, não tem nenhuma vedação. Ele só fala que no caso de imposto, e somente aqueles que tiverem que respeitar o princípio da anterioridade tributária, aí só pode cobrar um imposto depois que a medida provisória tiver sido convertida em lei, no ano seguinte. Não é que ela foi editada, ela tem que ter sido convertida em lei. Só isso. Os que não tiver que respeitar o princípio da anterioridade tributária, a medida provisória também não tem, não. A vedação é essa, então se liga. Fora isso, gente,
Só o prazo. O prazo é de 60 dias, prorrogado por mais 60. O parágrafo 12, ele vai dizer que aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original de medida provisória, ela vai se manter em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto, ou seja, pode passar dos 120 dias. Se o projeto tiver sido aprovado e foi emendado, foi convertido em projeto de lei, aí vai ter sanção ou veto. Se a medida provisória foi aprovada do jeito que o presidente editou, não tem sanção ou veto. E aí, se for aprovado o projeto com emenda, vai passar dos 120 dias, até que o projeto seja sancionado ou vetado. E o parágrafo 6º, se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Então, ela tranca a pauta com 45 dias, entra em regime de urgência. Detalhe, também, uma medida provisória rejeitada ou havida por prejudicada, ela não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa. Parágrafo 10. É vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. Foi uma explicação super rápida. Quando a gente está no curso, a gente vê isso com detalhes e aí você aprende muito mais. Mas olha só, questão aqui. O presidente da República edita medida provisória que dispõe sobre injeção extraordinária de verbas para o Fundo de Financiamento Estudantil. Ele está falando de extraordinária. FIES, né? O tema, porém, já havia sido objeto de projeto de lei anteriormente aprovado pelo Congresso Nacional e remetido ao próprio presidente da República para sanção. Nessa linha, observado o regramento estabelecido pela Constituição Federal, assinala a afirmativa correta. É vedada a edição de medida provisória, pois a matéria já havia sido disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto pelo presidente da República. Olha só a situação aqui. A edição de medida provisória, pois a matéria já havia sido disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e estava pendente de sanção ou veto do presidente. Olha aqui o que ele diz. O presidente da República edita medida provisória que dispõe sobre injeção extraordinária de verbas para o Fundo de Financiamento Estudantil. O tema, porém, já havia sido objeto de projeto de lei anteriormente aprovado pelo Congresso Nacional e remetido ao próprio presidente da República para sanção. Então, estava pendente. Então, é vedado. É o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 4. Olha só o que ele diz, que eu até disse que é uma forma de burlar o processo legislativo de emenda constitucional. Pega aí o 62, parágrafo 1º, olha só o que ele diz. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria já disciplinada, inciso 4, em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do presidente da República. Acabou-se. Ele quer a correta, seria essa. Por que a B está errada? A medida provisória narrada na questão não poderia ser editada, visto que é vedado pela Constituição Federal dispor sobre matéria orçamentária por meio dessa espécie legislativa. Se for extraordinário, pode. É o que consta aí no 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha D. Tá? Então, é por isso que está errado o item. Por que não é a letra C? A medida provisória é juridicamente viável, mas se for apreciada em até 60 dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência. São 60 dias? Não, são 45 dias. Subsequentemente, em cada uma das casas, ficando sobrestadas todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando até que se ultime a votação. Não são 60, são 45. Está aí no artigo 62, parágrafo 6º. Errado o item. Por que não é a letra D? A medida provisória é juridicamente viável e prorrogar-se-á por 2 vezes, por igual período, a sua vigência, se no prazo de 45 dias contados de sua publicação, não estiver a sua votação encerrada nas 2 casas do Congresso Nacional. Tem tanto erro que eu tenho até medo. Primeiro é uma única vez, artigo 62, parágrafo 7º.
por igual período. Qual é o período? Está no parágrafo, artigo 62, parágrafo 3º. São 60 dias, tá? Então, mesmo que você não soubesse a linha A, você, pelas outras questões, chegaria ao resultado. Questão boa da FGV para o exame da ordem. Beijo grande, a gente volta no próximo vídeo para falar ainda sobre a organização dos poderes.